bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna este convite e a sua simpatia, tanto mais que, certamente no meu caso, eu sou completamente inocente sobre a medicina e, portanto, não tenho nenhuma competência técnica ou profissional sequer sobre economia da saúde. E, portanto, presumo que este convite terá que ver com uma vontade de refletir sobre problemas mais vastos, sobre as grandes escolhas económicas e o futuro de Portugal, porque isso certamente tem um enorme impacto na gestão da saúde e nas escolhas estratégicas sobre a saúde. E, portanto, é sob essa ótica que eu vou fazer os meus comentários, sabendo que teremos tempo para algum debate e que isso pode levar-nos a outros tópicos. Há pouco tempo, numa destas pequenas viragens simpáticas da política portuguesa, uma figura referencial referiu-se a outra como sendo portador de um otimismo irritante. O que é certamente uma designação curiosa e interessante sobre o que nós vivemos. Suponho que o alvo deste comentário terá suspirado de alívio por não terem dito dele que era portador de um otimismo ignorante. E eu queria chamar-vos a atenção para os riscos não do otimismo, mas do pessimismo. E não do pessimismo irritante, mas do pessimismo ignorante. Porque creio que esse é o risco que nós vivemos nas escolhas económicas dos nossos dias. Na próxima quarta-feira vai ser publicado a revista do Fundo Monetário Internacional, que sai regularmente e que é publicada em várias línguas simultaneamente. E essa revista, que se chama Finanças e Desenvolvimento, inclui um artigo. Não é a primeira vez que o faz, mas talvez seja o artigo mais exuberante nesse sentido, cujo título é Neoliberalismo foi um exagero. Foi um exagero. O artigo é escrito por 3 técnicos do Fundo Monetário Internacional, prestigiados, muito reconhecidos, economistas, que olharam para a experiência do ajustamento de vários países, 150 países, e fizeram a seguinte pergunta: será que as medidas económicas na gestão orçamental que foram desenvolvidas nos últimos anos tiveram resultado? E a resposta é um compungido não. Não resultaram. Dizem eles, houve alguns efeitos, mas quando fazemos 2 perguntas, primeiro, a austeridade orçamental, ou seja, o corte nos custos orçamentais, que é o que interessa para a nossa conversa hoje, foi útil. E segunda pergunta, a liberdade da circulação de capitais conduziu a melhorias na economia dos vários países e na economia mundial? Quando faz estas 2 perguntas, a resposta é não. Talvez não se esperasse uma preocupação deste tipo do Fundo Monetário Internacional. Porque, na verdade, a resposta positiva a estas perguntas é determinante em tudo aquilo que o Fundo Monetário Internacional conduziu em Portugal, sob a forma da Troika, em geral os programas de ajustamento na Europa, noutros continentes também, mas interessa-nos sobretudo a Europa. O que é que dizem estes economistas? Dizem que não se consegue ver nenhuma prova da vantagem nem da austeridade orçamental, nem da liberdade de circulação de capitais, mas em contrapartida encontra-se provas conclusivas de que essas 2 escolhas agravaram a desigualdade social. E ao agravarem a desigualdade social, prejudicaram a sustentabilidade da recuperação económica, ou seja, põem em causa o crescimento económico futuro, ou dito por outras palavras, põem em causa a possibilidade de criação de emprego e, portanto, resolver os problemas estruturais da nossa economia, a reforma estrutural que valia a pena discutir, que é o desemprego de longo prazo.
E, portanto, arriscam-se a propor uma abordagem distinta sobre estas duas matérias. Primeira ideia, é preciso controlar os movimentos de capitais. Ou seja, é preciso determinar que há uma tributação que financia os sistemas fiscais, ou seja, cria igualdade perante os rendimentos, e eles escreveram isto, acrescentam, ainda antes do que se soube com os Panama Papers. Portanto, não há nenhuma influência do escândalo dos Panama Papers nesta investigação. Ela foi feita antes. E simplesmente registando fluxos corretos, fluxos não offshore, chegam à conclusão de que as grandes zonas de liberdade de circulação de capitais destroem a possibilidade das economias fazerem escolhas estratégicas para a sustentabilidade da política pública, das políticas sociais ou do bem-estar. Creio que quando vemos um aviso deste tipo, podemos lembrar de ideias antigas que dominaram quase todo o tempo moderno em que nós vivemos. Até há muito poucos anos atrás, era inconcebível, eu repito, era inconcebível que pudesse haver movimentos internacionais de capitais sem um registro próprio. E, mais uma vez, não era por causa dos offshores. A ideia de que na União Europeia, ou de que num eventual futuro tratado entre a Europa e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e as zonas do Pacífico, ou entre os Estados Unidos e as zonas da América Central, possa haver movimento sem tutela jurídica, ou seja, sem controle jurisdicional ou tributário, para a circulação de capitais, leva necessariamente à ideia de que as aplicações de capitais são protegidas de qualquer ação pública. Isso faz com que, no extremo, nós tenhamos hoje, para vos dar um exemplo que tem que ver com a saúde, empresas multinacionais norte-americanas a processarem Estados da América Central e da América do Sul porque impuseram na proteção dos consumidores uma norma que determina, o que acontece também em Portugal agora, que nos maços de tabaco há fotografias alusivas ao risco para a saúde que o uso ou abuso do tabaco pode provocar. Houve vários Estados das Américas que fizeram o que Portugal já fez. Mas como estão abrangidos por uma regra de liberdade de circulação de capitais, isso permitiu que as empresas multinacionais, a Philip Morris, processassem esses Estados porque, ao protegerem os consumidores do tabaco, estão a reduzir os lucros futuros da venda do tabaco. E, portanto, a Philip Morris pediu a devolução dos lucros futuros que pode vir a perder por vender menos maços de tabaco devido à imposição deste tipo de regras. Isto é, portanto, a liberdade de circulação de capitais. A importância e o impacto que estas regras têm sobre a sustentabilidade das políticas públicas é o tema que eu quero tratar. Porque, na verdade, isto determina duas consequências graves sobre as políticas públicas. A primeira é uma substancial redução da tributação. Portanto, uma grande diminuição da capacidade orçamental do Estado. E a consequência, que é a segunda, é porque os Estados estão submetidos a regras que são independentes do ciclo económico que têm, são obrigadas, mesmo em períodos de recessão, a reduzir a sua despesa quando a deviam aumentar. Ou seja, os Estados, os governos, não podem procurar criar emprego ou não podem responder a emergências de políticas públicas quando o ciclo económico acentua essa necessidade. Dito por outras palavras, quanto maior for o desemprego, mais os Estados têm que cortar nas suas despesas em função das regras a que se obrigaram. Porque, sendo maior o desemprego, maiores são os custos públicos, portanto, maior é o déficit,
Portanto, maior tem que ser o corte na despesa pública, portanto, mais incapazes estão os Estados de responder às necessidades que têm de acorrer a essa emergência social. Isto provoca paradoxos. E eu queria-vos dar um exemplo de Portugal. Foi pouco notado, muito pouco notado, mas quando o atual governo de António Costa apresentou o Orçamento de Estado no princípio deste ano, com o atraso provocado pelo reajustamento político depois das eleições, no Orçamento de Estado estava incluído uma projeção sobre como é que Portugal cumprirá o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental é uma regra precisamente do tipo da que eu vos estou a descrever, que nos diz que, aconteça o que acontecer, Portugal tem 20 anos para cortar a despesa pública a um tal ponto que reduza a dívida pública a cerca de metade daquela que existe atualmente. Na verdade, a um pouco mais de metade do que aquela que existe atualmente. E, portanto, terá que, durante 20 anos, retirar a dívida pública na ordem dos 8 mil milhões de euros. O que significa, com o abatimento da dívida pública, com o pagamento dos juros e com a amortização dos pagamentos, que Portugal teria que pagar cerca de 100 mil milhões de euros de dívida daqui até 2020. E teria que prosseguir um caminho desse tipo ao longo dos próximos anos. Não vou entrar no detalhe, porque percebem isso, conhecendo tão bem como certamente as pessoas que aqui estão o conhecem, o enorme peso que isso representa para os compromissos do Estado ao longo dos próximos anos. Mas direi uma palavra depois, no fim, a este respeito. Ao fazer esta projeção, o Governo procurou responder a esta pergunta: em que condições é que Portugal consegue cumprir esta regra? Como é que daqui a 20 anos, que é o prazo do Tratado Orçamental, como é que em um pouco menos de 20 anos agora, em 2034, ou seja, quando nós tivermos 80 anos, ou 90 anos, ou 60 anos para os mais novos, ou 50 anos para os mais novos e mais novas, ponham 20 anos sobre a vossa idade e ponham esta pergunta: quando chegarmos daqui a 20 anos, como é que Portugal terá conseguido cumprir esta regra a que se obrigou num tratado que tem punições caso não seja cumprido? E o Governo fez o cálculo. E o cálculo diz o seguinte: se durante 20 anos Portugal conseguir um superávit primário, ou seja, um excesso de cobrança de impostos sobre as despesas públicas, que seja da ordem de 10 vezes superior ao que Passos Coelho conseguiu no último ano do seu governo, 10 vezes superior ao que Passos Coelho conseguiu no último ano do seu governo, nesse caso, Portugal conseguirá cumprir esta regra, mas não em 2034. Conseguirá cumpri-lo em 2054. Portanto, não ponham 20 anos sobre a vossa idade, ponham 40. E daqui a 40 anos, se conseguirmos este milagre de um superávit primário 10 vezes superior ao que tivemos no ano passado, então cumprimos esta regra e não teremos sanções. Só que isto tem um problema. É que a Alemanha nunca teve um superávit primário deste tipo durante 10 anos seguidos, já para não falar em 40. Nunca teve. Portugal nem pensar. Portugal nem pensar. Claro que isto põe um problema. E o problema é o seguinte: bom, mas como é que Portugal pode dizer que não vai cumprir um tratado a que se obrigou? Não pode. E por isso, no programa de estabilidade que foi apresentado recentemente em Bruxelas, e que foi aprovado por Bruxelas, estes números foram corrigidos. E foram corrigidos para se dizer que não vamos fazer um esforço superávit primário 10 vezes superior ao do último ano de Passos Coelho, vamos fazer um esforço 20 vezes superior. E se for 20 vezes superior, então cumprimos em 2034. Bom, entretanto, para agravar um pouco este quadro, chegam-nos as seguintes notícias de Bruxelas. Digam o que disserem: orçamento aprovado, programa de estabilidade aprovado, vão ter um esforço fiscal e uma redução da despesa do Estado, portanto, em todos
patamares da despesa do Estado, que vai garantir estes números, já sabemos isso, aprovado, mas vão levar sanções. E vão levar sanções porquê? Porque em 2013 e 2015, como sabem, a Comissão Europeia discutiu isto, decidiu adiar as sanções para depois das eleições espanholas, e eu não cometerei a indelicadeza de fazer qualquer comentário político sobre esta questão. As eleições espanholas são muito importantes, portanto, depois das eleições espanholas logo ajustamos contas, mas sabemos pelas atas da reunião da Comissão Europeia que uma parte dos comissários disse sanções já, a começar pela Alemanha e por outros países. Porquê sanções? Porque em 2013 a 2015 Portugal não cumpriu a regra. Pergunta: mas em 2015 não cumpriu a regra? Déficit de 3%? Não. Portugal não cumpriu a regra porque vendeu o Banif ao Santander e para vender o Banif ao Santander no dia 19 de dezembro de 2015 pôs 2.200 milhões de euros no Banif e, portanto, alargou o nosso déficit. Podemos nós então perguntar, bom, mas quem é que decidiu que íamos vender o Banif ao Santander? Foi a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu? Foi. Mas o déficit foi aumentado e, portanto, a Comissão Europeia ficou zangada por ter sido cumprida a sua regra e, portanto, quer impor sanções. Podemos ainda perguntar, mas em 2013 a 2015 Portugal não cumpriu o programa da Troika? Ou seja, a Comissão Europeia que impôs as medidas cujas consequências foram as contas públicas que tivemos, pode punir Portugal por causa de ter aplicado as medidas que prejudicaram a economia e, portanto, provocaram o buraco nas contas públicas que nós tivemos? A resposta é pode. Pode. E, portanto, esta é a nossa situação. Porquê é que isto é relevante para o Serviço Nacional de Saúde? Do qual eu não sou um especialista, e certamente todas as pessoas que aqui estão, porventura, exceto eu e o Dr. Pacheco Pereira, não somos especialistas sobre esta matéria. E, portanto, arrisco-me só a tirar-vos uma conclusão geral sobre isto. Porquê é que assim será? Porque isto quer dizer que cada ano que vai passar, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, vinda do Orçamento de Estado, será maior. E não pode parar durante os 20 anos infelizes, ou durante os 40 anos, ou durante o tempo que seja, porque simplesmente a estratégia orçamental a que Portugal está obrigado não tem nenhuma hipótese de ser aplicada. Não tem nenhuma hipótese de ser aplicada. Não é possível. A não ser que uma parte importante dos serviços públicos fosse privatizada. Se não houvesse déficit com os hospitais, ou em geral com o Serviço Nacional de Saúde, quase que era possível cumprir este programa. Quase que era possível. Portanto, se retirasse do Orçamento de Estado toda a verba do Serviço Nacional de Saúde, imaginemos um país em que os cidadãos pagassem a sua saúde sem qualquer esforço coletivo. Quase que era possível, mas não era possível um programa deste tipo. Se tirássemos uma parte da educação, quase que era possível, mas ainda não era possível cumprir este programa. O que vos quero dizer é que, não sendo possível cumpri-lo, e ele tendo que acontecer uma interrupção deste programa, e ela pode ser de várias formas, pode ser porque há uma reestruturação da dívida e, portanto, Portugal recoloca-se num patamar de sustentabilidade, pode ser porque os juros são abatidos, o que é uma forte reestruturação da dívida. Reparem, não vos quero dar muitos números, porque isto não tem muito sentido ir a todo o detalhe, mas bastaria que Portugal pagasse os juros de dívida pública que paga a média dos países europeus para que o problema da dívida desaparecesse. Bastaria simplesmente isso. Se assim acontecesse, Portugal pagava a dívida, pagava juros sobre a dívida, mas não pagava juros maiores do que o conjunto dos países europeus. E se assim fosse, este problema desaparecia. Na verdade, o problema só existe porque nos é
carregado uma pressão sobre uma dívida que vai crescendo à medida que os anos passam. Porque se Portugal cresce 1,5% e paga uma dívida de 3,5%, qualquer um de nós percebe o que acontece ao fim do primeiro ano, a dívida ficou maior, o que acontece ao fim do segundo ano, a dívida ficou ainda maior, e o que vai acontecer ao fim de 20 anos, a dívida ficará ainda maior. E, portanto, a pressão que estas regras impõem sobre todas as políticas públicas é muito grande. Porquê é que é maior sobre o Serviço Nacional de Saúde ou sobre o Sistema de Segurança Social? Creio que esses são os dois sistemas que vão ser mais atingidos. Porque, na verdade, é aí que está o principal das despesas. E são os dois setores que têm uma outra característica. É que são os que podem ser mercadorizados. O que é que tem a Segurança Social e o Sistema de Saúde em comum? Tem o facto de produzirem um serviço ou uma contrapartida, que esse serviço é vitalmente necessário e que a escolha da democracia portuguesa foi retirá-lo do mercado. A Segurança Social, há fundos privados da Segurança Social, que são complementares e voluntários, mas a Segurança Social procura atingir o objetivo democrático de garantir a cada pessoa uma contrapartida do seu esforço contributivo e constituir uma solidariedade intergeracional, que é o princípio da consistência democrática em Portugal. Na verdade, eu, quando tiver uma pensão, não vou receber o dinheiro que descontei, porque o dinheiro que eu estou a descontar hoje, quando trabalho, é pago aos reformados que estão a receber hoje. E esse é o princípio da solidariedade intergeracional que vai seguindo ao longo do tempo. Constituímos este pilar da democracia e é uma enorme virtude democrática que ele tenha a garantia de que resulta no futuro. Só que o Sistema de Segurança Social desconta todos os anos 30 mil milhões de euros. E, portanto, a sua absorção pelo sistema financeiro seria um benefício extraordinário para um sistema financeiro, banca e seguros, que tem grandes dificuldades, não tanto de liquidez, mas de garantias de fluxos de pagamentos ao longo do tempo. E é por isso que a privatização da Segurança Social é tão importante nas agendas neoliberais. Mas vejam o caso da saúde. O mesmo se pode dizer sobre a saúde. A saúde é um serviço que tem custos e, portanto, tem que ter uma economia de custos, mas não tem preço. Porque é um serviço público. Ou seja, nós garantimos que os nossos centros de saúde, o nosso Serviço Nacional de Saúde, atende as pessoas independentemente daquilo que elas pagaram na sua contribuição do IRS. É universal e garante a mesma qualidade para todas as pessoas. E esse é o princípio democrático. O princípio da garantia democrática é que retiramos do mercado a saúde. Não porque não haja um mercado de saúde. Há serviços privados, meios complementares de diagnóstico, consultórios privados, há serviços complementares, há hospitais privados. Até houve um grande incremento, por iniciativa pública, diga-se de passagem, de parcerias público-privado e outras formas de incorporação de privados dentro das redes de serviços de saúde em Portugal, mas o Serviço Nacional de Saúde, se tem uma missão, é garantir a democracia horizontal sobre a sociedade, que é a desmercadorização da saúde. Só que a saúde pode, inversamente, ser transformada numa mercadoria. Até vos digo, na minha opinião modesta de economista, é a melhor mercadoria que se pode encontrar. Não existe nenhuma outra com estas características. Porque, simplesmente, a procura dos bens de saúde é totalmente independente do preço, se houver preço. Se o nosso filho ou a nossa filha tiver um acidente, precisar de uma cirurgia, estiver doente, o mesmo direito do nosso pai ou da nossa mãe, nós, se não tivermos possibilidade de fazer de outra forma, pagaremos o que tivermos e o que não tivermos para garantir o seu serviço de saúde.
É uma mercadoria cujo preço pode ser totalmente determinado pela oferta, totalmente determinado pelo fornecedor de serviço. E é por isso que nós o retiramos na democracia do princípio da mercadorização. É para proteger as pessoas do enorme abuso de poder que o dono do serviço pode impor sobre quem procura o serviço. E, portanto, estes são os dois grandes setores em que o Estado fornece serviços, que têm um enorme custo, mas que são serviços que podem ser mercadorizados. E se a regra da pressão orçamental tem um objetivo, é precisamente este. É alargar o espaço de privatização daqueles centros de acumulação de rendimento de capital que possam resultar destes processos. Isabel Vaz, uma das mais destacadas e das mais exuberantes administradoras da medicina privada, hoje chefe de um grupo de propriedade chinesa, declarava com muita confiança e com gosto, aliás, que a saúde é o segundo setor da economia mais lucrativo, depois da venda de armas. Eu suponho que ela escolheu esta expressão, em primeiro lugar, porque é inteiramente verdadeira, em segundo lugar, porque queria chocar-nos, queria nos dizer exatamente o que nos disse. Se queremos ter grande lucro numa empresa, dediquemo-nos à venda de armas. Se não pudermos vender armas, dediquemo-nos à saúde privada. É claro que os riscos orçamentais durante os próximos anos vão incidir sobre estes setores, porque o corte na despesa pública não decorre de nenhum outro princípio que não seja a reorganização da sociedade, a reorganização das suas prioridades. E por isso concluo, creio que a regra da proteção do Serviço Nacional de Saúde tem em si próprio um valor democrático. E é por isso que aqueles profissionais que nas administrações ou nos cuidados de saúde se dedicam ao seu hospital ou ao seu centro de saúde, à sua vida profissional, no atendimento, na resposta às carências da população, são uma parte importantíssima da democracia portuguesa. São talvez um dos pilares mais importantes da democracia portuguesa. São o seu primeiro balcão, são o seu primeiro contacto, é o seu primeiro serviço. E se esse falha à sociedade, a pergunta que temos que nos colocar, na verdade, é para que é que existe o Estado? Ou para que é que pagamos impostos? Ou para que é que existe uma comunidade? E é, portanto, por isso que a economia da saúde vai ser um dos pontos mais importantes do debate orçamental que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. Quando, no próximo mês de julho, virem um telejornal ou abrirem um jornal e souberem se há sanções ou se não há sanções, ou se não havendo sanções, quais são as ameaças europeias sobre o próximo orçamento, há uma coisa que estou certo que todas e todos saberão interpretar. Está-vos a bater à porta. E está a bater à porta dos vossos hospitais e dos vossos centros de saúde, porque esse é o objetivo da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Portanto, é talvez na saúde que está uma das fronteiras mais importantes ou uma das primeiras trincheiras desta defesa da democracia, que é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.